Oi, eu sou Guilherme Orbe, não conheci o outro mundo por querer. Vamos falar sobre Isekais, mais especificamente sobre como criar, escrever histórias dentro do que pode ser considerado um Isekai. Se caso você não faz ideia do que seja isso, basicamente são histórias que os personagens, geralmente o protagonista, vai para outro mundo. É um termo japonês, tem muitos animes do tipo, mas existem muitas histórias do tipo que o protagonista abre um livro e vai para dentro da história, ou entra dentro de um guarda-roupa. Existem vários tipos diferentes de Isekais, e não vou me prender aos termos técnicos, porque acredito que não vai ajudar muito a chegar onde quero chegar. É um tipo de história que pode ser muito interessante se bem feito, mas pode ter alguns problemas que devem ser evitados, principalmente se você vai seguir um padrão mais de anime. Eu vou comentar sobre isso ao longo do vídeo, mas o principal é evitar ser genérico. Dentro dos Isekais existem muitos clichês, muitas repetições de padrões, e muitos acabam ficando mais do mesmo. E isso deixa esse subgênero de história bem cansado, principalmente porque saíram muitos animes do tipo em um período muito curto de tempo, e a cada dia parece que lançam mais. Então vamos conversar sobre como criar um bom Isekai. Primeira coisa é definir que tipo de mundo vai ser. Tem muitos Isekais que se passam em mundos dentro de jogos, outros que são reencarnações em mundos de fantasia. Na maioria dos casos são mundos de fantasia medieval. Até as Crônicas de Nárnia seguem esse padrão, e você não precisa ficar preso a isso. Mas mundos de fantasia são legais, eu sei. Fantasia ainda é um gênero muito lido. Acredito que só pede para romance. Mundos baseados em fantasia medieval ainda é interessante, ainda funciona, mas existem muitos do tipo. Aí fica a pergunta, qual seria o diferencial do mundo que você está criando? Não faça mais do mesmo, repetindo as mesmas raças, os mesmos monstros, os mesmos tipos de magia, repetições de tipos de histórias, haréns intermináveis. Não faça uma história genérica. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando a criar uma boa ambientação, vou deixar nos cards e na descrição. Na minha opinião, é um dos pontos fundamentais em uma história, e no caso dos Isekais é ainda mais importante, está totalmente ligado ao tema central. O motivo que faz ele ir para esse mundo faz parte da trama, e costuma ser desenvolvido ao longo dela. Então tente criar mundos interessantes, que tenha algo de diferenciado, mesmo que seja uma construção mais simples, que tenha elementos interessantes. O leitor precisa conseguir se imaginar nesse mundo. Precisa sentir o que de fato é um mundo novo, e não mais um mundo de fantasia igual a vários outros. Construa um mundo vivo, com personagens interessantes. Já falei bastante sobre isso em outros vídeos. Na descrição tem uma lista de vídeos que recomendo aqui do canal. E dentro dessa construção de mundo, você precisa definir como o protagonista, ou seja lá quem for mudar de mundo, vai fazer essa passagem. Vai ser através de um item mágico, um livro suspeito, uma morte, um jogo bem imersivo. Use a criatividade. Pense em algo que não viu ainda em nenhuma outra história, mas não precisa complicar muito. Se não for tão relevante, ele pode apenas acordar em outro mundo sem memórias. E você pode ou não explicar o porquê ele foi parar em outro mundo se quiser. Tem Isekais que é bem sutil quanto a isso. Nem deixa claro que teve essa passagem. Então explore isso apenas se for relevante à trama. Se for algo importante, pode até segurar um pouco o mistério, dar algumas pistas e revelar mais à frente na trama. Mas se preferir, pode revelar todo o básico de início e deixar isso de segundo plano. Cada história tem um caminho que ficaria mais legal, mas defina. Um padrão muito comum em Isekai são os protagonistas apelões, que por algum motivo é muito poderoso. Caso queira fazer isso na sua história, tome cuidado. Personagens muito poderosos precisam ter desafios, porque se ele vencer tudo com um soco, pode ficar chato e o leitor ficar desanimado igual o Saitama. One Punch Man brinca exatamente com isso. Caso não tenha ninguém capaz de enfrentar ele na história, ou se só tiver um ou outro e esses confrontos demoram para acontecer, e todo o resto for vencido facilmente pelo protagonista, pode ficar uma história chata. Uma boa história precisa ter bons conflitos, perigos reais. Isso não quer dizer que seu protagonista não possa ser o mais forte do mundo. Os desafios podem ser políticos, emocionais, entre muitos outros. Ele precisa ter um desafio à altura, e aconselho criar inimigos tão fortes quanto ele, se possível capazes de derrotá-lo de alguma forma. Mesmo sem ser mais forte, tem algum tipo de poder ou item. Enfim, a soberania do protagonista precisa correr risco às vezes para manter um bom ritmo. Tem animes que são mais leves, igual o do Slime, que sempre esqueço o nome. Tem seus conflitos, o protagonista é apelão, mas não é o mais poderoso, pelo menos até onde eu assisti. Ele resolve os problemas com facilidade, mas os personagens são tão carismáticos que você se sente bem assistindo, é agradável acompanhar, é um diferencial. Então pense em qual vai ser a habilidade do protagonista. Ele pode não ter poderes, caso prefira. Já fiz um vídeo sobre sistemas de magia, caso tenha dúvida sobre o assunto. Aqui no canal busco criar vídeos que se complementam e estão organizados por playlist para facilitar e você não precisar ficar procurando. Já está postado esses e muitos outros. Falando sobre a construção do mundo, sobre como o protagonista vai parar nesse mundo,
Agora vamos falar sobre problemas que são comuns dentro desse subgênero. Tem outros animes também, mas vejo com bastante frequência nesses. Vou usar como exemplo um anime para você entender onde quero chegar. O anime é Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Se você já assistiu, talvez já tenha entendido onde quero chegar. É um anime que particularmente gostei bastante, mas tem coisas muito desnecessárias. Não é apenas cenas com eti, que na minha opinião já seria desnecessário, mas são cenas desconfortáveis de assistir e principalmente não agregam em nada na trama, cenas ou comentários apelativos. E o que me incomoda é que o anime não precisa desse tipo de coisa. É um isekai com história interessante, tem o seu diferencial. Eu maratonei ele bem rápido. O protagonista tem uma profundidade, não precisa apelar para o conteúdo mais esquisitos, como a obsessão por calcinhas, entre outras coisas mais esquisitas. Eu recomendo fortemente que você evite esse tipo de coisa na sua história. Primeiro que provavelmente seu público não vai ser japonês. Nossa cultura é diferente. No ocidente costumam ver esse tipo de piada de forma negativa. Os animes acabam passando por causa do contexto de uma cultura diferente. Já tem muitas histórias do tipo, ou com coisas piores. Mas se você fizer uma história com esse tipo de coisa e for lida por um brasileiro que não está acostumado a assistir animes com isso, ele não apenas pode achar estranho, mas também desrespeitoso e seguir por um caminho problemático. Por isso não recomendo colocar eti bem característicos de animes na sua história. Mas a história é sua, faça o que achar melhor. Só tome cuidado com o que pode ser considerado fora da lei aqui no Brasil, ou apologia a coisas bem ruins. Recomendo tomar cuidado para evitar problemas. A sua história não vai precisar disso para ser boa, principalmente se for no formato de livro, a não ser que você queira seguir o caminho de histórias considerada hot. Aí já se torna outro tipo de história. Só não dependa disso para chamar atenção, pode desvalorizar seu livro. Então não é recomendado que você produza todos os padrões de eti de animes. Leve em consideração a cultura que você está inserido. E digo isso porque seu público pode se identificar mais. Por mais que você ame assistir animes, não se prenda à cultura japonesa. Se o seu objetivo é escrever um livro em português, leve em consideração a cultura brasileira. E entenda que apalpar lugares inadequados sem consentimento não é bem visto na maioria dos países, provavelmente em todos. Acredito que não precisa entrar em mais detalhes, mas eu precisava falar isso porque infelizmente esse tipo de coisa é muito comum em isekais. Talvez seja porque já passei dos 30 anos e me sinto um senhor de 80 anos, e isso me incomoda cada vez mais. A recomendação é para que você evite dores de cabeça desnecessárias. E isso não é tudo. Outro problema pode ser em relação desse personagem nesse novo mundo. Como ele aceita essa ideia de mudar de universo? Ele simplesmente vai gostar só porque pode soltar magias? Não tem saudade de seus familiares e amigos? Não deseja voltar? Pense também sobre isso. E caso ele tenha essa oportunidade de voltar, ele voltaria imediatamente? Muitos isekais simplesmente ignoram isso e ele vive tranquilamente sem nenhuma preocupação com quem deixou para trás. Pense sobre o que prenderia ele nesse mundo. O que faria ele se importar com as pessoas que vivem nele? É um mundo hostil a ele ou ele é bem tratado? Isso vai impactar na sua construção na trama. A saudade dele de casa pode ser um fator que pese no seu interior. Muitas pessoas que viajam ou moram muito tempo fora de seus países de origem relatam que sentem saudade de casa. Outras já se ambientam muito bem, principalmente se vão para um lugar que consideram melhor. E isso no nosso mundo, com culturas parecidas. Imagina em outro mundo. Tudo completamente diferente, mas só chegar e se instalar e se sentir em casa, como vai ser estar em um lugar muito diferente de onde morava? Ele pode até ficar bastante animado no início, mas talvez seja interessante ele lembrar um pouco de como era na sua casa, fazer comparações, sentir falta de tecnologia, por exemplo. E principalmente sentir saudade das pessoas que ama, e ficaria preocupado de como elas estão lidando com o seu desaparecimento que provavelmente foi repentino. De forma prática, buscar quebrar padrões dentro do estilo sempre vai ser interessante, até porque existem já muitas histórias do tipo e fica difícil se destacar. Você pode seguir por um caminho que essa passagem do protagonista seja mais relevante, onde esse choque de realidade vai estar presente em toda a trama. O protagonista pode se ambientar muito bem e a mudança de mundo pode ser apenas para iniciar a trama. Construa um mundo interessante, um universo vivo. Faça acontecimentos que vão acontecer independente das ações do protagonista. Criar raças novas é opcional, e também tem um vídeo sobre o assunto aqui no canal. E o mais importante sempre será uma trama envolvente, com conflitos interessantes e bons personagens, independente de qual seja o tipo de história. Isso sempre será a base e vai definir se a história será boa ou não. Capriche muito nisso, o resto vai agregar, vai deixar tudo ainda melhor. Sempre evite fazer histórias genéricas, vai ficar chato de escrever e ainda pior para ler. Tente sempre buscar fazer algo diferenciado, e esse diferenciado pode ser a forma que a história é contada, pode mudar o ponto de vista, inverter um padrão. Busque trazer uma mensagem nas suas histórias, algo que vale a pena uma reflexão, mesmo que não seja complexo, mas algo além do que está claro na história. Uma mensagem pode ampliar o significado de tudo o que está acontecendo na trama, e aumentar o valor da sua história. Faça um isekai que não seja apenas uma viagem de um nerd para um mundo onde pode soltar magias e ter um harém. Construa uma lição em cima disso.
do porquê ele foi para este mundo, qual de fato é o papel dele na trama, e por que precisa ser ele, e não outro desse mesmo mundo. E se você gosta de escrever, acredito também que você gosta de ler. O que acha de ter acesso a mais de 1 milhão de livros e livros bons? E você pode fazer um teste gratuito por 30 dias nesse streaming de livros. Eu assinei o Kindle Unlimited e me surpreendi positivamente. Tem muitos livros muito bons. Tem clássicos como os livros de Asimov, a coleção de livros do Sherlock Holmes, Machado de Assis, entre muitos outros. São tantos que você fica perdido. E pensando nisso, venho recomendar 3 que estão disponíveis nesse streaming de livros, que acredito que você pode gostar e ler nesses 30 dias gratuitos de teste, para conhecer melhor e ver se vale a pena. O primeiro é o Espadachim de Carvão, do Alfonso Solano, autor nacional e até bem conhecido na internet. O segundo é de Bernard Cornwell, O Rei do Inverno, uma versão bem interessante da lenda do Rei Arthur. Eu tenho esse livro físico e achei bem interessante. E o terceiro é o clássico, 1984, muito recomendado por muita gente. Eu li e achei muito bom. E tem alguns que pretendo ler e é muito bem falado, como A Guerra do Velho. Quando terminar eu volto e falo o que achei. E você pode ter acesso a esses e muitos outros em apenas alguns cliques se você tiver conta na Amazon Prime. Se não tiver, o cadastro é bem simples e rápido de fazer. Tem 30 dias grátis para teste. Ninguém melhor do que você para saber se vale ou não a pena manter, caso goste. E se não gostar, só cancelar antes dos 30 dias acabarem. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Acredito que vale muito a pena pelo menos conhecer sem compromisso. Espero que tenha gostado das dicas e comente o que achou do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser teletransportado para outro mundo com magias apelonas. Até a próxima!